Olá, 23 de agosto de 2016, terça-feira, o seu 10 na TV já está no ar. Nós da Rede Diário de Comunicação estamos realizando desde ontem a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Até o dia 1º de setembro, o programa 10 na TV fará uma sabatina para saber como o candidato entrevistado avalia e se autodefine diante de cada assunto relativo à administração municipal. E para esclarecer ao telespectador, a sequência de entrevistas foi definida em sorteio realizado na última quinta-feira, dia 18, acompanhado por representantes de todas as coligações e devidamente acordado e assinado por eles. E o nosso segundo entrevistado via o estúdio é o candidato José Ricardo, da coligação Compromisso com o Povo. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos e todas. Candidato, o senhor terá 20 minutos para responder as perguntas formuladas pela nossa produção. O cronômetro vai começar a contar a partir do início da sua primeira resposta. Para começar, por que o senhor quer ser prefeito de Manaus? Bom, Manaus é uma cidade que não para de crescer, é a 7ª maior cidade do Brasil em termos de população e é uma cidade maltratada, né, pelos governantes que nós temos até hoje. Nós temos aí problemas seríssimos, né, de falta de água. Hoje, nesse momento, está faltando água em vários bairros da cidade de Manaus. Nós temos a questão do transporte coletivo que está numa situação dramática, né, os ônibus velhos, não há uma renovação da frota. Então, você tem uma série de indicadores extremamente negativos. E a gente considera que nós temos que mudar esse quadro. Eu estou candidato numa aliança, né, o PT e o PCdoB, meu vice é o Ian, e nós vamos estar discutindo propostas efetivas para a gente mudar esse quadro, para dar uma atenção maior às pessoas. A gente entende que temos que cuidar das pessoas, valorizar a vida. E esse é o compromisso que nós temos com a população, valorizar, né, aquilo que as pessoas querem, mudanças para melhorar a sua vida e viver uma cidade melhor, uma cidade onde as pessoas sejam respeitadas e os serviços essenciais estejam funcionando a serviço do cidadão. A partir de agora, nós vamos começar a sortear as perguntas para o senhor responder. A primeira pergunta será sobre política. Como o senhor acha que deve ser o relacionamento do prefeito com os vereadores da Câmara Municipal e como o senhor pretende tratar a relação do seu governo com os partidos de situação e oposição? Cada um tem o seu papel. O prefeito é eleito para ser o administrador da cidade, para administrar o orçamento. O orçamento de Manaus, por exemplo, é em torno de 4 bilhões de reais e deve ser gasto na medida que você define as prioridades. Por isso que eu defendo o orçamento participativo, que é uma forma de você ouvir a sociedade, os vários segmentos organizados nos bairros para definir prioridades e executar e implementar essas políticas. Os vereadores são eleitos para representar a população no sentido de ser uma voz, para cobrar o prefeito, para apresentar propostas. Então, a relação, primeiro, é de dois poderes, poder executivo e legislativo. Então, tem que ser de respeito, não pode ser de subserviência nenhum em relação a um outro, mas de muito diálogo, porque os vereadores têm muito a apresentar, propostas também, pelo fato de ouvirem bastante a população. E a gente pretende fortalecer bastante esse laço de construção coletiva de políticas para a cidade. Assim como queremos ouvir os professores, ouvir aqueles que trabalham na área da saúde, os que estão lutando por moradia, e hoje é um problema sério em Manaus, nós vamos estar ouvindo os vereadores para que eles possam ajudar nessa construção de uma política pública verdadeira e melhorar a vida das pessoas, né? Vamos à próxima pergunta. Sobre urbanidade. Calçadas obstruídas, construções irregulares são exemplos de práticas que deixam a vida urbana pior. Então, de que maneira o plano diretor da cidade poderia ser mais respeitado? Pois é, esse é um grande desafio, né? Fazer com que as calçadas, assim como o sistema viário, de um modo geral, possa ser destinado para quem tem o direito. No caso, as calçadas é o espaço do pedestre. Mas mesmo nas vias, nós temos que garantir que o pedestre tem que ter a prioridade. Um olhar para valorizar as pessoas é aquele olhar para o cidadão. Então, o pedestre, no sistema viário de uma cidade, numa política de mobilidade que nós vamos estar implantando, é a prioridade.
porque hoje nós temos um problema sério na maioria dos bairros em relação a calçadas, dificuldades da acessibilidade para quem tem dificuldade de acesso, né, pessoas com deficiência, por exemplo. Então, é uma política. Nós temos em Manaus quase 4.000 quilômetros de vias. E toda via tem que ter calçada. Então, além de ter manutenção, nós temos que ampliar, criar o espaço para o pedestre. Mas isso vale também para a manutenção das vias, porque nós temos hoje buraqueira, como se diz no popular, né, na maioria dos bairros. Isso inviabiliza até o transporte coletivo. Então, um planejamento de você fazer uma manutenção adequada. Outra, a questão da drenagem. Pela falta de um saneamento adequado e muitas vias que foram construídas e foram pavimentadas de forma inadequada, você não tem um sistema de drenagem eficiente na cidade de Manaus. Então, nós vamos estar exatamente fazendo um planejamento de drenagem, isso leva algum tempo, e para evitar que você tenha que estar recompondo e recapeando todo ano e gastando milhões com asfalto, com materiais, por conta disso. Mas calçada é um direito do cidadão e nós vamos estar tratando isso com a seriedade necessária. Próxima pergunta. Sobre transporte público. O que é para o senhor um bom transporte público na cidade? Defina a sua ideia deste item que é tão importante para uma cidade do tamanho de Manaus. Pois é, Manaus, nos últimos 20 anos, não teve nenhum avanço em relação ao sistema de transporte. Nós tivemos até retrocessos, porque os prefeitos vão se revezando e mantendo a mesma estrutura, as mesmas empresas. Hoje as empresas não estão cumprindo o contrato em relação às obrigações, porque o transporte coletivo, em termos de mobilidade, ele é a prioridade, em termos de deslocamento das pessoas, é o transporte de massa. Então, precisa ser modernizado. E nós temos hoje uma situação que envolve, principalmente, a falta de investimentos efetivos. Não temos um sistema que possa dar mais eficiência, inclusive, na velocidade, no transporte das pessoas. Mas a própria lei orgânica do município já define que o transporte ele é um direito essencial, tem que ser fundamental, né, na vida das pessoas, mas tem que ser seguro, tem que ser de qualidade e com preço justo. Hoje o preço não é justo, não tem segurança, não tem qualidade e você vê um desrespeito, porque quem está mandando hoje no sistema de transporte são as empresas. Tanto que os dados estão todos concentrados no Sinetran e não nas mãos da prefeitura. Então nós vamos estar mudando isso, fazendo uma grande auditoria no sistema de transporte, além de estudarmos já, fazer os estudos necessários para a implantação do VLT, que é o veículo leve sob trilhos, que pelo porte da cidade de Manaus e pelo crescimento previsto, nós já temos que começar a pensar em investimento dessa natureza para ser algo definitivo para o sistema de transporte. Vamos à próxima pergunta, que é sobre meio ambiente. Manaus tem exemplos históricos de grandes invasões de terra que, por não serem ocupações planejadas, acabam dando um grande prejuízo ao patrimônio natural da cidade de Manaus. Por outro lado, a falta de moradia é um grande gargalo social na capital do estado. Como resolver essas duas questões, proteção ao meio ambiente quanto às ocupações irregulares e diminuir o déficit de moradia? Pois é, hoje Manaus não tem uma política habitacional. A prefeitura não tem, portanto, alternativa para milhares de famílias que hoje necessitam de uma casa. O déficit habitacional é enorme, nós temos milhares de famílias morando em áreas de risco, em áreas de alagação, milhares de pessoas morando de aluguel, de favor, então você tem aí uma grande demanda, mas o poder público municipal não está priorizando. Nós vamos priorizar exatamente um grande programa habitacional, porque essa é uma alternativa às ocupações. Como é que você vai coibir ocupações irregulares em áreas de preservação, em áreas privadas ou públicas, se você não tem alternativa? Hoje, o mais pobre na cidade de Manaus, ele não tem onde comprar nenhum terreno legalizado, porque você não tem loteamentos dessa natureza. Você só tem loteamentos para quem ganha, por exemplo, acima de 3 salários mínimos. Então, eu defendo essa política habitacional e, ao mesmo tempo, claro, nós temos que ter uma política de preservação das áreas verdes, ter o planejamento para que se evite devastações. Isso vale para qualquer empreendimento. Nós temos que ter novas regras que envolvem a questão ambiental, envolve, inclusive, os igarapés, a poluição, as regras de esgoto, porque a empresa, a concessionária de água e esgoto,
não está investindo na questão da coleta e tratamento de esgoto. Não vamos despoluir igarapés enquanto não tiver equacionado a questão do esgoto na cidade de Manaus. Próxima pergunta será sobre tributação. Quanto mais se fala em diminuir a carga tributária imposta ao cidadão, mais os governos dependem da arrecadação de taxas e impostos. Como o senhor trataria essa questão caso fosse o prefeito de Manaus? O orçamento do município de Manaus, ele está em torno de 4 bilhões de reais. O prefeito atual, nesses 4 anos, ele deve chegar no final do ano um somatório de 15 bilhões que teve em mãos. Os próximos 4 anos, acredito que deva chegar a uns 17 bilhões, a previsão. Portanto, tem um recurso fabuloso para a administração da cidade de Manaus. Claro que sempre é insuficiente pelo tamanho das demandas que nós temos. Só para ter uma ideia, Manaus tem 2 milhões e 50 mil habitantes, segundo o IBGE, com orçamento de 4 bilhões. Porto Alegre tem 6 bilhões no orçamento e uma população de 1 milhão e 400 mil habitantes. Portanto, há um valor por habitantes disponível para investimento muito maior. Então, nós temos que trabalhar usando esse recurso com muito mais transparência. Hoje, em torno de 400 milhões de reais é disponível para investimentos, para obras, construções. Então, tem que buscar recursos de fora, seja a nível federal, seja a nível internacional, que é isso que a gente está prevendo, principalmente para obras de infraestrutura e que precisa de recursos de longo prazo. Agora, a arrecadação municipal também precisa ser melhorada, mas através do estímulo da atividade econômica. Nós precisamos, e aí nós vamos estar no nosso programa, estamos defendendo a questão da formalização de atividades informais, o estímulo ao microempreendedor, nós temos que fomentar a economia local, a prefeitura tem que contribuir para atrair empresas para o polo industrial, com vistas também para aumentar a sua arrecadação, porque a arrecadação própria ainda é pequena, abaixo do potencial que nós temos econômico na cidade de Manaus. Vamos à próxima pergunta. Sobre educação, como garantir boas condições de trabalho dos profissionais de educação em termos de salário e estrutura física das unidades da rede pública de ensino municipal? Pois é, na área da educação, olha só o que nós temos. Em torno de 500 escolas municipais de responsabilidade do município e dessas, em torno de 170 são instalações alugadas. Não são prédios próprios, são instalações alugadas, algumas já há vários anos, mas uma boa parte são instalações extremamente precárias, instalações que não têm as estruturas mínimas para que ali funcione como uma escola e tenha qualidade na educação. Escolas sem quadra de esporte, escolas que não têm espaço de convivência, até mesmo para merenda. Você tem escolas que não têm biblioteca, estrutura física totalmente inadequada. E o pior, a questão do superfaturamento também nesses aluguéis. Foi até motivo de um escândalo de um ex-secretário que foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado por conta de manutenção desses aluguéis. Pretendemos ter uma política de construção de escolas. Hoje, uma parte dos recursos viriam da publicidade exagerada que está sendo gasto aí, hoje no município de Manaus. Nós temos aí quase 200 milhões de reais só até o final de 2015 em publicidade. Com a metade desse valor, em torno de 100 milhões, poderiam ser construídas em torno de 20 escolas, um porte de 6 a 8 salas. E nós vamos ter, portanto, um grande programa de construção de escolas, de ampliação da rede de atendimento. Agora, olha só, nós temos em Manaus, segundo o IBGE, 600 mil pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Então, você tem um enorme desafio pela frente. Nós estamos com o programa Toda Criança na Escola. Tem que ter um objetivo, é uma meta nossa no governo, nesse tempo de garantir que toda criança na idade escolar possa ter a vaga e esteja na escola. Então, essa é a questão da estrutura física e das oportunidades. E a outra é os professores, os que trabalham na educação. Precisamos dar atenção, queremos ampliar concurso público, rever o plano de cargos e carreiras, porque está defasado, temos que melhorar o salário. Tem a questão da HTP, as horas de trabalho pedagógico, que já é uma lei, mas que não está sendo cumprida e nós vamos cumprir. Tem a questão da escolha de gestores de escola, porque temos que dar oportunidade para quem trabalha na área da educação e ele poder ser o gestor, ser escolhido de forma democrática, ter regras para isso. Assim como uma lei de minha autoria, aprovada na Assembleia, que vale para o município, em relação ao número máximo de alunos por sala de aula. A superlotação inviabiliza ter resultados positivos e muito difícil para os professores trabalharem. Então, nós vamos estar também
dentro do planejamento, garantir que não tenha um excesso de alunos por sala de aula. E um elenco de outras propostas para garantir os professores mais condições. Nós vamos ter, por exemplo, o Vale Livro, para que o professor tenha acesso para a sua renovação de conhecimento, a compra de livros com valores reduzidos. Nós vamos ter a saúde na escola, aproveitando a criança na escola e você já fazer todo um acompanhamento na área da saúde. E uma série de outros programas que possam melhorar a qualidade da educação no município de Manaus. Próxima pergunta. Sobre execução do plano de governo. O senhor tem conhecimento, pelo menos aproximado, da realidade financeira da Prefeitura de Manaus, para evitar que depois de eleito não culpe a falta de dinheiro para ter feito o que prometeu? Nós não fazemos promessas, né? São compromissos que estamos assumindo com os vários segmentos da sociedade. Eu me referi aqui, por exemplo, na área da educação, onde nós vamos ter um programa de construção de escolas, primeiro pautado no próprio recurso que já existe hoje, né, para você definir prioridades, né? Algumas áreas não são prioritárias para efeito de gasto público, então, a partir daí, a outra é a busca de recursos, porque qualquer investimento depende de um planejamento. Há muita disponibilidade de recursos para cidades como Manaus, região metropolitana. O orçamento tende a crescer, porque há uma expectativa de melhoras da economia. Então, naturalmente, nós vamos ter uma expectativa melhor de arrecadação pública, tanto do Estado, para o repasse do ICMS para o município, e aqui no Amazonas, como a grande concentração das atividades estão em Manaus, então a maior parte do ICMS do Estado destinado aos municípios, aos 62 municípios do Amazonas, a maior parte fica em Manaus. Então nós temos expectativa de crescimento da economia. E a própria arrecadação própria. Nós vamos modernizar nosso sistema, os sistemas municipais, que envolve a arrecadação, não para aumentar impostos, mas para poder alcançar aqueles que hoje têm dificuldades, inclusive, de estar irregulares. Por isso que nós vamos criar mecanismos para que o cidadão tenha mais facilidade, inclusive no seu bairro, na sua zona da cidade, para resolver as suas questões de ordem econômica da sua empresa, abertura da empresa, recolhimento de tributos, de taxas. E com isso nós vamos ter expectativa de melhora também na arrecadação municipal. Agora, tratar a questão de recursos públicos de forma transparente. Manaus, segundo o Ministério Público Federal, é considerada uma das piores cidades, capitais, em termos de transparência, na prestação de conta dos recursos. Eu vou estar criando a Controladoria Geral do município, que tem uma função exatamente de acompanhar os gastos, as contratações, as licitações, os pagamentos e, claro, divulgar tudo isso. Usar todos os meios possíveis para o cidadão saber como o dinheiro está sendo gasto e com eficiência, para com pouco dinheiro você fazer muito mais, como todos nós fazemos com a nossa renda limitada, tentando fazer com que ela renda o máximo possível para o nosso bem-estar. Vamos à próxima pergunta. Sobre economia, o que a Prefeitura pode fazer para aumentar a oferta de emprego e diminuir a taxa de desocupação da cidade em todos os setores? Esse é um drama que aflige muitas famílias, né? A questão do desemprego. Nós tivemos aí um desemprego no distrito industrial, e isso cria consequências para toda a economia de Manaus, pelos prestadores de serviços que deixam de prestar serviço para as empresas, e o cidadão tem dificuldade. A Prefeitura ela tem que ser uma fomentadora da economia e da geração de emprego. Na área dos pequenos empreendedores, nós temos aí o projeto Eu Empreendedor, que na verdade é criar todas as formas que facilite o pequeno empreendedor ter acesso à legislação que nós temos hoje, do Simples, a lei da micro e pequena empresa. Nós queremos facilitar também que o pequeno possa vender, né, seu produto para a Prefeitura. Essa é uma política já adotada em muitos municípios, de você ampliar a aquisição de serviços, de bens, de produtos necessários para o custeio municipal. Por exemplo, a merenda, os fornecedores, em vez de ser grandes fornecedores, você dá abertura maior para pequenos fornecedores. E a gente sabe que quem mais gera emprego são os pequenos empreendimentos, em termos proporcionais. Por um lado, queremos atrair mais empresas do polo industrial, e aqui eu entendo que a Prefeitura tem que cuidar da manutenção do distrito industrial, em termos de vias,
porque é uma coisa desanimadora. Se um empreendedor maior do exterior, do Brasil, queira vir para Manaus, e ele chega no polo industrial, vê aquela buraqueira, aquele abandono, a sensação é de que o empreendimento pode não dar certo, porque não há o amparo, o cuidado, a preocupação do poder público. Então, nós vamos cuidar do distrito, atrair empreendimentos, fazer parcerias para que terrenos possam ser urbanizados, mas o foco maior é em relação aos pequenos empreendedores. Depois, nós temos que cuidar do turismo. Nós podemos transformar Manaus na cidade turística mais importante do norte do país. Precisamos cuidar do centro e cuidar de outras coisas. Nós estamos chegando ao minuto final da nossa entrevista, então o senhor tem esse 1 minuto para fazer suas considerações finais. Nós estamos aí nessa campanha, conversando com a sociedade, construindo o programa em conjunto, eu e o Ian é o vice, né? Jovem, tem uma pauta para a juventude, do passe livre. Estamos preparados para administrar a cidade de Manaus, já fui 2 vezes vereador, 2º mandato de deputado, tenho uma formação na área de economia, na área do direito, já trabalhei, inclusive, ajudando a instalar empresas em Manaus. Portanto, estamos prontos para cuidar da cidade, cuidar das pessoas, valorizar a vida. O compromisso que nós temos é com a população. E por isso que pedimos o apoio, né, de toda a população para a nossa proposta, a nossa candidatura. E junto com a militância, com os vereadores das 2 chapas, nós vamos estar dialogando com a população e, logicamente, esperando esse apoio para o dia da eleição. Muito obrigado. Eu conversei com o candidato José Ricardo, da coligação Compromisso com o Povo. Muito obrigada pela sua presença. Ok, muito obrigado.